Vamos lá, vamos responder algumas perguntas que chegam aqui pra gente, tá? Primeiro eu vou dar aquelas informações, né, aqueles recados, tá bom? Eu tô de férias, eu não tô no estúdio, por isso a gente não tá com uma qualidade de imagem boa de estúdio, nem de áudio, tá bom? E nem parede acústica, então você pode ouvir algum som lá externo, que eu estou em casa, não estou na empresa, tá bom? Então vamos lá, a pergunta que mais chega é sobre o medo, né? Como que eu faço para não ter mais medo? Né? Essa é a pergunta que mais chega, porque as pessoas elas desistem dos seus sonhos por conta de medo, tá? Ela desiste dos seus propósitos, da realização dos seus propósitos, né? Porque a gente já aprendeu aqui que não existe um propósito de vida, né? O propósito de vida é viver a vida todos os dias. Existe realização de propósito, que são realização de metas, né? Então as pessoas elas desistem dos seus sonhos por conta do medo. E sendo que o seu sonho é tão importante para você quanto para o desenvolvimento de todo um universo. Quando você realiza um sonho, você não está realizando algo pessoal, você está realizando algo para toda a humanidade. Imagina comigo por um segundo agora, um minuto, né? Por um minuto agora, se todo mundo, se a humanidade inteira sentasse no chão agora e falasse: ninguém mais vai realizar sonho nenhum. O que iria acontecer? A humanidade iria parar. Imagina se há 3, 4 anos atrás todo mundo tivesse sentado no chão e falado: não, vamos mais longe, né? Imagina se há 10 anos atrás toda a humanidade tivesse sentado no chão e falado: daqui pra frente ninguém mais vai realizar sonhos. Hoje não teria tanta tecnologia como a gente tem, né? Tantos medicamentos como a gente tem hoje, né? A medicina hoje com plantas medicinais não estaria tão desenvolvidas, porque vários biólogos descobriram grandes descobertas, né? Vários cientistas, neurocientistas, tudo isso foram sonhos realizados. As pessoas, os cientistas, os neurocientistas, os físicos quânticos, eles tinham sonhos de conquistar algo. E foi atrás desse sonho que eles conseguiram a realização. Então, o teu sonho, ele é algo importante para você e para todo o desenvolvimento do universo. Você não vive sem um universo, sem um planeta. E o universo não vive sem você. O universo ele precisa de sonhadores realizando o sonho todos os dias, tá? Então a pergunta que sempre chega: como que eu faço para não ter mais medo? Porque as pessoas elas desistem por conta de 3 fatores. Os 3 primeiros, né? Que é a ansiedade, o medo e a dúvida. São os 3 sabotadores que são acionados imediatamente quando a pessoa pensa em começar o trajeto da realização de um sonho, né? Ou ela fica ansiosa e para, ou ela fica com dúvida, começa a pensar demais e também desiste, ou ela acaba tendo medo direto, né? São os 3 primeiros gatilhos que aparecem, é o medo, a ansiedade e a dúvida. E muita pergunta chega: como é que eu faço para não sentir mais medo? Não tem como você não sentir mais medo. Você é um ser humano, né? Você é um ser humano. O medo, ele faz parte de você, ele está em você. Não tem como eliminar o medo de uma pessoa, tá bom? Você está aqui para experienciar todos os sentimentos e as emoções. Já falamos sobre isso, né? Sentimento é algo interno, emoção é algo externo. Quando eu estou, por exemplo, triste, é um sentimento interno. Quando eu estou chorando, já é uma emoção, já é algo externo, tá? Então essa é a diferença de sentimento e emoção. Então não tem como eliminar o medo, tá bom? O que você vai ter que fazer então? Aprender a lidar com o medo, observar o medo. O medo não é um problema. Sempre que você coloca foco em algo, você potencializa. Então parem de querer eliminar o medo, porque você está potencializando o que te assusta. O que você tem que fazer? O medo não é a raiz do problema. O medo não é a grande situação. Sim, o que está por trás do medo. O que o medo está usando para te assustar. Então não tem como eliminar o medo. Você é um ser humano. Não tem como, nunca vai ter como. Mas sim, você tem que observar o medo. Você não pode ser controlado pelo medo, tá? Encarar o medo de frente. Essa frase é famosa. Não se faz isso nunca. Encarar o medo de frente. O que tem nessa frase? Tem força, tá? E se você coloca força no medo, você potencializa ele. Então o que eu faço então? Tá? Seja amigo do medo, sabe? Traga ele para perto de você. A gente consegue
não tem como tirar escuridão da luz, mas tem como tirar muita luz da escuridão. A tua cura tá na escuridão, tá no lado obscuro. Então você tem que se simpatizar com o medo. Você tem que deixar de ser controlado por ele e começar a observar o que está atrás dele, o que ele está usando para te assustar. O que está atrás do medo, que é a raiz do problema que você tem que resolver. É o que o medo está carregando, está trazendo atrás, não ele. Então você está colocando foco no lugar errado, tá bom? O medo, ele não pode ser, você não pode, qual é a palavra certa? Você não pode querer usar essa frase, por exemplo, encare o medo de frente, porque você vai estar potencializando ele, tá? Sabe aquela frase, não mexa com quem está quieto, não cutuque a onça com a vara curta? Então, o medo já é algo que te trava. Se você potencializar esse sentimento dentro de você, ele vai te dominar. Então você tem que tratar o medo com calma, com amor, com carinho e ver o que ele está trazendo por trás, o que está atrás desse medo e resolver, tá bom? Então se você tem, por exemplo, medo de abrir um negócio, o foco do assunto não é o medo é o sentimento, a emoção que está vindo ali. Mas abrir o negócio, que é a raiz do problema, é ali que você tem que focar, o que o medo está trazendo, tá bom? E no final, quando você conseguir resolver o que o medo está trazendo, você vai ver que o medo foi o teu grande aliado, que ele colocou para fora, tá? Ele colocou, a gente tirou luz da escuridão. O medo apareceu como algo obscuro, você viu que estava atrás dele, que na verdade não era o medo, sim o medo de ser uma empresária, né? O medo de abrir algo, era isso que estava oculto atrás do medo. Então você resolve o que está atrás dele e ele se abre e de dentro da escuridão se sai luz. Você consegue resolver e dar um salto quântico, tá bom? Como é que eu faço isso? Transmutando as minhas crenças de infância e meus pensamentos limitadores, tá bom? O teu medo, ele vai estar sempre andando de mão dada com o pensamento limitador. E esse pensamento limitador vai estar sempre, ele é igual uma árvore, tá? Embaixo dele tem uma raiz, que é uma crença. E essa crença, geralmente, 95% das nossas crenças são criadas na infância, dos 0 aos 6 anos de idade, tá? Então o foco é olhar o que está atrás do medo, não querer destruir e nem eliminar o medo, não tem como, tá bom? Você tem que ser melhor amigo do medo, tá? Andar grudado com ele? Não, mas simplificar ele, para que ele seja algo que não te assuste mais. Para quando ele apareça, você olhar, daí medo, beleza? O que a gente tem hoje para trabalhar? E você vai olhar o que está atrás do medo e você vai, ali sim, você vai resolver, tá bom? Curando suas crenças, seus pensamentos limitantes, sabotadores, ali você vai evoluir, você vai expandir. E o medo vai ser uma ferramenta de expansão. Sempre que o medo aparece, ele traz algo atrás dele. Sempre que você resolve aquilo, você expande sua consciência. E assim você vai expandindo de forma contínua e crescente, vai realizando todos os seus sonhos. De forma simples e fácil, tá? Como que eu faço isso? A forma mais fácil de fazer isso, na biografia desse Instagram aqui, tá bom? Tem um link chamado Treinamento Transmutar, que tem 3 ciclos de 21 dias. O primeiro ciclo vai elevar a tua energia vibracional ou energia vital, como você quiser falar, silenciar a tua mente. No segundo ciclo, você vai identificar todas as crenças, tá? Todas as crenças que estão no teu inconsciente, são crenças que você não sabe, que estão a nível inconsciente, ok? Crenças conscientes são aquelas que você me fala, que você tem consciência. Crenças inconscientes você não tem acesso. Então, a não ser através de técnicas, tá bom? No ciclo 2, você vai acessar suas crenças inconscientes e no ciclo 3, você vai reprogramar sua mente de acordo com os teus novos sonhos, tá? Vai pegar aqueles programinhas de infância que te bloqueiam, que te sabotam e vai transmutar eles. Não tem como eliminar uma crença negativa para o teu sonho. Tem como transmutar ela para algo positivo, tá? Nada na mente se perde nunca. Não tem como apagar mais algo que já foi gravado. Tem como transmutar. Colocou um programa no inconsciente na infância, não tem como arrancar. Tem como transmutar ele de negativo para positivo para o teu sonho, tá? Por exemplo, ódio por amor, escassez por prosperidade, transmutar, tá? Como a gente faz da água para o gelo. A gente vai polarizar aquela crença e aquele pensamento limitante, tá? Então por isso que o transmutar tem 3 ciclos de 21 dias
e é um treinamento que carrega uma ferramenta quântica que você recebe em casa com o teu código de energia vibracional. Esse treinamento já é sucesso em 5 países, contando com o Brasil, tá indo para o 6º em abril, tá? Para o 6º país ele vai em abril e já tem 4 turmas no Brasil. Esse treinamento custa R$ 1.997. Para quem é seguidor desse Instagram, ele tá por R$ 400 até o dia 15 de março, tá bom? Lá no site, dá uma olhadinha lá e chama a gente no WhatsApp ou no direct. Não coloca o teu nome lá na reserva de vaga, que se você colocar na reserva de vaga, você vai receber uma proposta de R$ 1.997, porque é uma agência que vai pegar os teus dados, tá? Pro pessoal, pros seguidores, pros irmãos, para todo o povo de luz que tá aqui nesse Instagram, o treinamento até o dia 15 de março, ele sai por R$ 400 com a ferramenta inclusa. A partir do dia 20 de março começa a divulgação, tá? Começa a propaganda já da turma número 5, no valor original de R$ 1.997. Lembrando agora, porque a mente é quântica, ela gosta disso, tá? Lá no site é para você ver como o treinamento funciona, tá? Se você estiver disposto a realizar teus sonhos, tá? E a resolver tudo isso que eu falei com você aqui, você vai chamar no direct ou no botão do WhatsApp que está lá no site. Essa promoção é somente para seguidores desse Instagram. Na reserva de vaga você vai receber uma proposta da agência no valor original de R$ 1.997. Quem é seguidor aqui até o dia 15 de março tá R$ 400 o treinamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Um beijo para vocês e a gente vai se falando.